Até quando, Senhor? Esta é uma pergunta que ecoa em muitos corações. Até quando eu vou passar essa provação? Até quando eu vou ficar desempregado e o Senhor não vai me dar um ganha-pão, não vai abrir as portas para mim? Até quando esse meu inimigo vai ficar zombando de mim? Até quando eu vou ficar sendo injustiçado? Até quando eu vou ver tanta violência, tanta dor, tanta fome? Até quando o mal vai prevalecer e o Senhor não volta? Sabe, essas perguntas são perguntas que ecoam ao longo da Bíblia e eu queria tratar com você esse assunto agora. Apocalipse capítulo 6, no verso 10, ao falar do clamor daqueles que haviam sido martirizados, mortos, imolados, como diz o texto bíblico, por pessoas intolerantes, pessoas que não suportavam aqueles que morreram ter uma fé diferente, uma crença diferente, e acabaram matando essas pessoas. Vem um clamor destes. Uma passagem simbólica, naturalmente, Apocalipse 6, versos 9 a 11, mas a gente pode tirar lições para nós. E a pergunta ali é feita de maneira que dá a entender que aquelas pessoas martirizadas, elas conheciam bem o Deus a quem elas serviam. Porque o clamor delas era assim: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Até quando não, não julgas nem vingas? Mas eles estão perguntando a quem? A um Deus que é primeiramente soberano. Soberania indica um Deus que tem capacidade de fazer o que ele entende, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas. No dizer de Jó, no capítulo 42, verso 2, ele diz: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No profeta Isaías, o Senhor mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? É o Deus que pode fazer todas as coisas. Por isso, no clamor daqueles cujo sangue foi derramado ali à base do altar de sacrifícios, eles dizem: até quando, soberano Senhor? Ele é Senhor, ele não é servo. Ele é o Kyrios, o Senhor, não doulos, no grego, que é servo. É o Senhor de todas as coisas, o Senhor criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, que pode, o que manda. Até quando, soberano Senhor? Santo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que o mal não existe nele, porque ele é santo. Como diz 1 João 1, verso 5, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Jesus disse a respeito de Satanás em João capítulo 12: aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Sim, esse Deus é puro, é justo e é santo. Esse Deus santo, ele também é verdadeiro. Nas palavras do clamor daqueles mártires: até quando, o soberano Senhor, santo e verdadeiro. Deus é um Deus que não mente. Deus é um Deus que é a pura verdade, como está no livro de Jeremias capítulo 10, verso 10. A verdade faz parte da própria essência de Deus. Ele não mente, ele é fiel, ele é justo. E é confiando nessa justiça que há um clamor de pessoas: Senhor, o Senhor pode tudo, o Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro. Até quando? O Senhor não julga nem vingas o nosso sangue. Até quando o Senhor não castiga o mal? Esse problema do mal a gente chama de teodiceia na teologia, porque Deus não acaba logo com o mal. Sabe, na parábola do trigo e do joio temos esses elementos intrínsecos nesta história que Jesus contou. É lá em Mateus capítulo 13, ele conta que um homem veio e plantou o trigo, mas à noite veio o inimigo, plantou o joio e saiu de fininho, às escondidas. Tempos mais tarde, os servos daquela fazenda, ao olharem a plantação, viram que tinha um joio no meio do trigo. E eles perguntaram então ao dono da fazenda: Senhor, o senhor não plantou somente o trigo? Mas nós estamos vendo o joio também aí. Eles ficaram perplexos com aquilo.
sabendo que o Senhor só havia plantado trigo. E aí, a resposta do dono da casa, da fazenda, ele disse: um inimigo fez isso. Sabe? O bem é plantado nessa terra só por Deus. Quem planta o mal é Satanás. Um inimigo fez isso. Esse inimigo é tratado por Jesus no capítulo 10 de João, verso 10, chamado ali de ladrão. Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sim, o contraste é grande entre o bem e o mal. Não existe, como diz uma filosofia do Yin Yang, né? Dentro do bem existe um pouco de mal e dentro do mal existe um pouco de bem. Não, isso não é verdade na filosofia bíblica. Deus é luz e nele não há treva alguma. Na parábola, voltando à parábola do trigo e do joio, ao verem que o inimigo tinha feito aquilo, plantado o mal, o joio, os servos da fazenda chegaram ao seu senhor e disseram: queres que arranquemos o joio? Vamos acabar logo com isso, com esse mal? Qual foi a resposta do dono? Não. Que coisa estranha. Não. Não queres acabar com o mal logo? Para quê? Por quê? E a resposta do dono da fazenda: não arranquem agora o joio, porque se fizerem isso agora, vocês vão arrancar também o trigo junto. O que é que essa parábola nos ensina? Que porque Deus não acaba com o mal logo, as injustiças, destrói o Satanás e implanta o seu reino de bondade e amor. Agora não. Acabar com o mal agora prejudicaria o bem. É isso que Deus nos ensina. Como assim? Como assim? Vejam, o homem foi dotado de livre-arbítrio, capacidade de amar, capacidade de perdoar, capacidade de pensar. O livre-arbítrio, como o próprio nome diz, arbítrio. Ele tem a capacidade de abstrar, de decidir se quer ou não. O livre-arbítrio indica que eu tenho opções, e opções equidistantes, é a opção entre o bem e o mal. É o meu arbítrio. Por isso que o anjo lá no céu, né, o querubim maior, que é conhecido como Lúcifer, caiu e se tornou Satanás. Ele decidiu desobedecer. E uma terça parte dos anjos também. Podia ter sido todos os anjos, podia ter sido um meio, metade dos anjos, mas foi um terço. Adão e Eva também decidiram desobedecer a Deus, tiveram um arbítrio. Isso indica que se Deus destrói o mal antes do tempo correto, isso pode prejudicar o bem. Em que sentido? A não compreensão da justiça de Deus. Deus é muitas vezes incompreendido, porque Deus manda matar isso, porque Deus destruiu aquela cidade, porque Deus puniu daquele jeito. Quando Deus destrói, as pessoas perguntam por que Deus fez. Quando Deus não destrói, vem a mesma crítica, por que Deus permite? E Deus fica sentado no banco dos réus, quando ele é soberano e Senhor. Deus sabe o momento certo de acabar com o mal. Sabe, meus amigos, o livre-arbítrio não deixará de existir. Isso indica que a possibilidade do mal continuar é correta e é real. A possibilidade de lá no céu, nós, salvos, e aqui em nova terra, durante toda a eternidade, decidirmos não servir a Deus, pode acontecer. É isso, você está falando uma heresia? Não, estou falando que Deus não vai tirar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele nos dá essa capacidade de decidir, não é por causa de Satanás. E Satanás errou por causa de quem? Ele mesmo decidiu. Então, Deus está trabalhando de tal modo, de tal maneira, que não haja na eternidade nenhuma intenção. Mas isso não é porque Deus vai mexer os pauzinhos, entre aspas, né? Para que o mal não se levante de novo, ou que ele vai retirar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio continua, mas Deus, em sua incomensurável sabedoria, vai trabalhar de tal forma que nunca mais o mal se levantará a segunda vez. Como está em Naum 1, verso 9, a nova versão transformadora diz, NVT, né? Nova versão transformadora. Contra Deus ninguém se levantará duas vezes. Então,
Deus trabalha de tal maneira de que isso não aconteça. Por isso ele não destruiu agora ainda. Além do mais, o mal é muito parecido com o bem, assim como o trigo é parecido com o joio e vice-versa. Se vocês conhecem as duas plantas, vão saber que elas pequenas, elas parecem, são muito parecidas em toda a sua estrutura. A diferença só se vê depois quando vem a produção, né, do fruto do cereal, o trigo, né, com suas hastes, vai produzindo, enquanto o joio produz umas bolotas, algo bem diferente, totalmente contrário à produção do trigo. Por isso, na parábola, o dono da fazenda disse: deixa crescer junto até a ceifa. E aí sim, o joio será punido e o trigo recolhido no celeiro. Ou seja, o mal será punido e o bem será recompensado. Mas você pergunta: até quando, Senhor? Até quando isso? Sabia que tem um salmo, o Salmo 13 é o salmo do até quando? 4 vezes Davi pergunta isso no Salmo 13. 4 vezes ele faz essa indagação, né? Até quando? Eu estou com a Bíblia aqui e veja como esse salmo começa em suas indagações desta pergunta. Diz assim: até quando, Senhor, Senhor maiúsculo aqui, quando aparece na Bíblia, essas Bíblias Almeida, né? Quando aparece a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, o tetragrama. O hebraico não tinha vogais, só consoantes originalmente. E quando houve a tradução para o português, preferiram colocar Senhor. É uma outra história que eu não vou contar porque o tempo não permite aqui, mas o nome de Deus ficou perdido a pronúncia e resolveram. Alguns sabem, outros não sabem, e esse debate sobre como é o nome de Deus, eu mesmo prefiro chamar Iavé, né, porque o tetragrama tem letras que podem soar Iavé. Então eu vou ler como eu entendo que está nessa palavra, como a Bíblia de Jerusalém coloca, né, o nome de Deus. Até quando, Iavé, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando, segunda vez, esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza de coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor. Salmo 13. O Salmo 6 também traz essa pergunta, até quando? E um outro salmo, se eu não me engano, o 78. São perguntas de um coração ferido, de uma fé ferida. O profeta Abacuque, no capítulo 1, já no segundo versículo, ele pergunta: até quando, Senhor? O inimigo vai prevalecer? Porque o Senhor me faz ver a violência e o Senhor não faz nada. O profeta começa duro, palavras duras contra Deus. Mas é uma palavra de um coração ferido. Deus não condena nem repreende ninguém que fez essas perguntas a ele em oração. Mas sabe, uma coisa, no final do Salmo 13, Davi, com todas essas perguntas, ele diz: quanto a mim, confiarei na tua graça, e o meu coração se alegrará na tua salvação. O profeta Abacuque, que eu falei agora há pouco, também termina o seu livro, no capítulo 3, nos últimos versos, dizendo: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que o fruto da oliveira minta e não haja gado no curral, ainda assim me alegrarei no Senhor. É uma alegria interna, apesar das circunstâncias, apesar da situação difícil, apesar de uma doença, apesar da situação não mudar, mas a sua reação ante a situação é que muda. O foco se transfere para Deus. Minha alegria não está no problema, minha alegria está em Deus. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. João 14, 27. E no capítulo 16, 33, ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual foi a resposta de Deus àqueles mártires que clamavam? No capítulo 6, no verso 11, ali diz que foi dito a eles que descansassem um pouco mais. A palavra descansar aparece 12 vezes no Novo Testamento, essa palavra específica no grego, né? A paua, descansassem 12, descansassem um pouco mais. Eles descansassem um pouco mais. Deus está querendo dizer: descanse, descanse em mim. Essa expressão, descansar um pouco mais,
no livro de Apocalipse 6:11, aparece, por exemplo, em Mateus 11:28, onde Jesus diz: achareis descanso para as vossas almas. Venham a mim, vocês acharão descanso para as vossas almas. Apesar das circunstâncias, você pode achar descanso em Deus. Apesar da situação não mudar, você pode se alegrar em Deus. Apesar das lutas e das injustiças, você pode achar descanso em Deus. Portanto, não é pecado perguntar a Deus até quando. Não é pecado se desesperar, mas isso de forma que você vá a Ele. O próprio Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Sim, mas depois ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, a minha vida. É assim. Você começa angustiado em oração, mas termina a restauração de forma aliviada, porque o Espírito Santo vem como um bálsamo e traz força e ânimo ao teu coração.